Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Eu vou pedir a todos que assim puderem, que fiquem de pé, por favor, para a leitura da palavra de Deus, como sinal da honra que ela tem entre nós e da nossa alegria também de estar diante dela e também como um ato de atenção, uma atitude de atenção a essa palavra maravilhosa que o Senhor nos legou. É maravilhoso poder ouvir a voz de Deus, é maravilhoso poder receber da parte de Deus, instrução para as nossas vidas. É maravilhoso que o Deus de todo o universo, rompendo com as barreiras da eternidade em direção à temporalidade em que vivemos, venha se manifestar a nós. E quando nós tratamos com a Bíblia, nós não estamos lidando com um livro que é meramente tinta sobre papel. O Espírito de Deus fala por meio das suas Escrituras. Amém? Então, por isso, toda reverência é pouca para as Escrituras. Capítulo 6, capítulo 6, versículo 24. Depois disto, ajuntou-se Ben-Hadad, rei da Síria, Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe, o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá-me teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas, dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes, quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo à porta de Samaria. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos Círios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carro e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós.
Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, e tomaram dali prata, ouro e vestes, e se foram e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Levantou-se o rei de noite e disse a seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfomeados, esfaimados. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui, de resto, terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes, de armas, que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Cumpriu-se então, né? Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendiam 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Amém. Deus Santo, graças te damos pela tua palavra, e te pedimos, ó Senhor, que tu venhas falar conosco por meio dela, para que assim, ó Senhor, cresçamos no conhecimento de Deus e também na nossa esperança, ó Senhor, em ti. Faz então essa obra, Pai. Transforma essa palavra que será pregada, ó Deus amado, de modo geral, a todos nós, em algo especial ao coração de cada um de nós aqui. Te pedimos isso, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. O sítio, né, era uma estratégia de guerra muito comum naquele tempo. Hoje em dia também é sempre uma estratégia de guerra, mas naquele tempo era mais visível, né? Sitiar um lugar era cortar as fontes de suprimento, cortar, digamos assim, o acesso àquele lugar e não deixar chegar a uma cidade nenhum suprimento, nem água, tudo que pudessem evitar que chegasse, era o que eles usavam como estratégia de guerra. Por quê? Porque as cidades principais tinham muros. Então, uma vez que um exército se aproximava, e os exércitos eram, obviamente, de infantaria e cavalaria, então eles se aproximavam lentamente, né? Quando chegava a notícia que estava vindo um exército invasor, o povo, mesmo aqueles que moravam fora da cidade, fora dos muros, eles entravam para a cidade, trancavam os portões do muro e ficavam, obviamente, com as tropas em cima do muro, para quando alguém se aproximasse, então, atirar, né? Flecha, lança, pedra, azeite fervente, ou seja, o que desse, o que tivesse na mão, eles jogavam, né, sobre o exército invasor. Então, para que o exército invasor não tivesse que enfrentar uma situação de desvantagem na batalha e perdesse muitos homens nessa tentativa de invadir, o que eles faziam era se posicionar fora da cidade a uma certa distância e não permitir que ninguém entrasse nem saísse de lá e que não permitir também que chegasse lá suprimentos. Às vezes, se havia um rio que passava, que vinha de fora da cidade para dentro da cidade, muitas vezes eles envenenavam o rio e às vezes, quando era pequeno o rio, eles até desviavam o curso para evitar que chegasse suprimento. Com que intenção? Gerar fome e sede, né? Gerar uma miséria absurda naquela cidade e assim forçar a rendição, sem que houvesse luta, né, da parte dos seus cidadãos, do exército também daquela cidade. Era isso que estava acontecendo aqui.
O exército da Síria havia sitiado Samaria. Já tinham feito outras incursões na terra de Israel, tentando tomar, e não haviam conseguido. Mas agora, eles chegaram à capital do reino e eles a sitiaram. A fome e o desespero chegou a tal ponto que cenas de canibalismo começaram a acontecer. A Bíblia não esclarece se essas crianças, ou se essa criança que foi devorada, né, por essas mulheres, ou talvez até pelos seus familiares, se ela já era falecida, se ela tinha falecido, ou se eles mataram para comer. Mas, de qualquer forma, é uma cena horrorosa, é uma situação extremamente desesperadora, ainda mais para familiares, né? Ou seja, uma mãe, né, comer o seu próprio filho, né, mesmo que ele já estivesse morto, seria, obviamente, não só algo repugnante, mas também algo destruidor, né, das emoções do coração de uma pessoa ter que passar por uma situação como essa. A situação estava terrível, ao ponto deles venderem a cabeça de um jumento. Não era nem os quartos, não era nem a perna ou alguma outra parte mais carnuda, vamos dizer assim, mas a cabeça de um jumento, né, por uma pequena fortuna estava sendo oferecida, porque não havia mais comida. E mesmo isso já era também escandaloso, e era também uma violência até espiritual e emocional para aquelas pessoas, porque um jumento era considerado um animal imundo para se comer. O jumento só poderia ser usado para transporte, ele não poderia ser comido, porque segundo a palavra de Deus aos judeus, né, ele era um animal imundo, ele não fazia parte dos animais que se podiam comer. Então a situação era extremamente desesperadora. E essa situação de tal modo se agravou que até mesmo o canibalismo começou a acontecer. E é isso então que gera essa reação do rei, não é? Porque obviamente o rei era um dos últimos a ter suprimentos, né? A ter algum suprimento. E então, quando ele ouve isso, ele se desespera e ele se revolta, e na sua revolta até contra Deus ele se revolta, não é? Então ele intenta matar o profeta de Deus, não é? Porque ele está revoltado contra Deus. Olha a frase que ele disse: o que se poderia esperar do Senhor? Não é? Ou seja, essa desgraça que está vendo aí era o que se podia esperar mesmo do Senhor. O Senhor só faz desgraça na nossa vida. Era o que ele estava dizendo, basicamente. Não é? Porque nós temos que lembrar bem claramente que Israel era um povo que desde a separação dos dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, desde a rebelião, a guerra civil, ou quase guerra civil, que aconteceu para a separação de Israel de Judá, os reis de Israel, eles alimentaram a prática de idolatria continuamente, para que o povo se distanciasse do reino de Judá e não voltasse mais para Jerusalém para adorar a Deus em Jerusalém. Mas Eliseu, estando em Samaria, era profeta do Deus Altíssimo. Então, por isso, este rei, que o Eliseu diz que era homicida como seu pai, era filho de homicida e homicida também, ele vivia uma relação de ódio com Deus, porque na verdade eles não tinham o Senhor, o Deus de Eliseu, como sendo o Deus deles, o tinham apenas como um Deus qualquer, a quem eles adoravam de uma forma qualquer que não era a maneira de adorar a Deus. Mas, ditas essas coisas, para que nós entendamos quais são as razões aqui envolvidas e porquê, contextualizando, para que nós entendamos o porquê das ações aqui envolvidas, o que eu queria falar sobre, o que eu queria extrair daqui hoje, que eu queria que nós refletíssemos hoje aqui, é a respeito do efeito das grandes crises sobre as nossas vidas. Quando nós estamos passando por uma grave crise, quando nós estamos passando por uma situação de grande dificuldade ou de grande escassez, muitas vezes nós somos tentados a agir de modo desesperado, como nós temos aqui algumas ações aqui descritas nesse texto. A humanidade, desde a saída do Éden, ela se encontra dentro de um estado de escassez, ou seja, sempre haverá necessidade de alguma coisa para nós. Nós nunca estaremos completamente supridos até que venha o Senhor e nós entremos, então,
na vida eterna, na posse plena da vida eterna. Nunca estaremos supridos, sempre nos faltará algo, mas em alguns momentos mais críticos, a escassez cresce tanto que as pessoas tendem a tomar atitudes desesperadas ou desesperadoras, porque simplesmente não suportam a pressão desses momentos. E uma grande crise pode ser uma crise econômica, nós passamos e estamos aí um pouquinho mais estabilizados dentro dela, por uma crise grave econômica nesse país. Muitas pessoas perderam emprego, alguns irmãos aqui perderam empregos, perderam suas funções, perderam a sua fonte de renda, né? E isso se multiplicou ao longo de todo o país. Aqui no Rio de Janeiro, como nós tivemos aí aqueles dois grandes eventos, né? Olimpíadas, Copa do Mundo, aliás, primeiro Copa do Mundo, né? Depois Olimpíada, né? O turismo e o comércio ficaram girando. Mas uma coisa interessante, o país todo sofreu grande crise de desemprego no ano passado. Aqui no Rio de Janeiro, a partir de janeiro, né, a crise ficou muito forte aqui. De cada 100 pessoas que perderam o emprego no país, 81 pessoas estavam aqui no Rio de janeiro para cá. Ou seja, foi uma coisa grande, tremenda. E muitas pessoas começaram a ter, obviamente, problemas muito sérios financeiros. A escassez leva, às vezes, as pessoas a aceitarem qualquer coisa e qualquer prática. E começar a negociar com a sua própria fé e com a própria moralidade, o senso de justiça, e começar a fazer qualquer coisa para se suprir. Essa era a questão dessas mulheres. Elas chegaram a um ponto tão forte de escassez que elas perderam completamente a referência daquilo que se podia fazer. E no seu desespero fizeram um acordo mútuo de comerem mutuamente os seus próprios filhos. Volto a dizer, a Bíblia não diz se já estariam mortos ou se seriam mortos para tal coisa. Mas de qualquer forma, elas perderam completamente o senso de referência por causa da escassez. A escassez faz isso. Quando a fome cresce, fome quer dizer não é a fome que você sente depois de um dia que você não comeu, ou 2 dias que você não comeu. Quando a fome cresce de modo a ameaçar a própria vida das pessoas, as atrocidades começam a acontecer de todas as formas. Começam a surgir toda sorte de quebra dos padrões morais. A prostituição cresce absurdamente. Muitas vezes os próprios pais entregam filhos à prostituição para o sustento da família e dos próprios que estão se prostituindo. E coisas assim acontecem em momentos de grande escassez. Acho que não chegamos a esse ponto, mas obviamente algumas coisas começam a pressionar e as pessoas começam então a perder a noção ou a manutenção, a vontade de manterem os seus valores. Essas mulheres chegaram ao extremo disso. Mas não é só a pressão econômica que leva as pessoas ao desespero e a lançarem mão de artifícios e estratégias que são imorais ou erradas. Mas às vezes a escassez em outras situações mais. Escassez de saúde, escassez, tudo aquilo que nos falta. Escassez, por exemplo, às vezes dentro de um relacionamento mesmo. Às vezes marido e esposa entram numa crise conjugal tão forte que a escassez afetiva, a escassez de reconhecimento, de aceitação emocional, começa a afetar a moralidade do casal, e algumas pessoas nessas horas acabam, vamos dizer assim, adulterando ou cometendo outros erros mais dentro de um casamento, como às vezes agressões mútuas e coisas assim. São coisas que acontecem em momentos de escassez. As pessoas podem passar por escassez em várias situações. E se nós não estivermos firmados no Senhor, se o nosso coração não cogitar o Senhor e não nos socorrermos de Deus, como prevalecer contra as pressões do dia a dia? Aqui nós temos um rei que na escassez, debaixo da pressão, ele quis até descontar em quem não tinha nada a ver com aquilo. Odiou a Deus, perseguiu o homem de Deus, queria matá-lo. Disse que ia matá-lo. Nós temos aqui 2 mulheres que enlouqueceram, vamos dizer assim, e tramaram ou planejaram comer
suas crianças, e uma pelo menos foi devorada. Nós temos aqui também toda uma cidade passando por essa situação, mas note que dentro do mesmo espaço, dentro da mesma situação, nós temos Eliseu, que mantém a sua confiança em Deus, que mantém a sua posição em Deus e que mantém-se vinculado com Deus de tal forma que ele ouve a voz de Deus e Deus fala com ele. Então, meus irmãos, a escassez ou as crises ou os problemas graves, as grandes demandas da nossa vida, não tem que necessariamente causar em nós pecado ou afastamento de Deus. Na verdade, nós temos que decidir como nós nos posicionaremos. E para aqueles que creem no Senhor, eles têm poder. Nós que cremos, temos poder de decidir por permanecer no Senhor. Mesmo debaixo das piores circunstâncias, mesmo debaixo de fome, de escassez afetiva, de justiça ou de qualquer outra coisa. Porque também, às vezes a justiça, a pessoa está passando por um processo de injustiças contra ela tão grande que ela resolve fazer justiça com as próprias mãos. Nós vivemos numa cidade que isso pode acontecer a qualquer momento, porque a injustiça é muito forte em vários lugares dessa cidade, estando as pessoas debaixo de opressão, de ameaças de armas, inclusive. E aí alguém, eventualmente, pode reagir assim. Nós temos que escolher. Os problemas, por piores que sejam, as crises, por piores que sejam, não tem que determinar as nossas ações. O que deve determinar as nossas ações é a nossa confiança em Deus e na palavra do Senhor. Amém? Não há desculpa, porque a tendência do ser humano é dizer, mas estava difícil demais, mas eu não pude resistir, mas eu não tinha condições, mas olha, você não estava na minha pele para saber o que eu estava passando. É verdade, ninguém pode entrar na pele de outra pessoa, mas quando nós olhamos para pessoas que estão dentro de um mesmo barco, digamos, dentro de uma mesma situação, de uma circunstância geral, e vemos que uns se entregam ao erro e outros perseveram e passam incólumes, então, meus irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. Certamente, aquele que não se prostituiu, aquele que não se vendeu, aquele que não se rendeu ao erro, ele encontrou no Senhor a sua força, a sua capacidade de resistir. Então é resistível sim, no nome do Senhor Jesus, na fé que temos em Cristo. Amém? Nada, escassez nenhuma, crise nenhuma é desculpa para nós errarmos. Entende? Mas nós começamos a ficar muito nos sentindo vítimas, né? Não sei se você tem esse problema. Alguém tem algum problema assim, de vez em quando se vitimizar? Eu me vitimizo de vez em quando me pego me queixando. Né? Aliás, eu reparei uma coisa sobre mim mesmo. Como eu tenho disciplina de não abrir a boca para reclamar diante de Deus, de vez em quando me pego gemendo. Numa hora começa, quando eu lembro do problema, e eu digo, criança, você está se vitimizando, você está se lamentando, vai clamar ao Senhor, vai clamar ao Senhor, vai buscar em Deus. Eu me pego, às vezes, literalmente gemendo. Quando eu percebo que eu lembro de alguma coisa assim difícil, que aquela coisa que está terrível, dá vontade de chegar e fazer beicinho para o papai. Mas a resposta que ele vai dizer, você já cresceu, você já é crescidinho, dá o teu jeito, você conhece as armas, vai buscar, vai me buscar, para de gemer e faz o que você tem que fazer, amém? Diz aí para o seu irmão assim, meu irmão, para de gemer, para de cogitar o mal, para de pensar o que não deve nem ser pensado, né? E tome a decisão de ser firme no Senhor, amém? O Eliseu estava debaixo do mesmo sítio, estava dentro da mesma cidade sitiada, a fome também estava sobre ele, a miséria também estava em todo o seu redor, mas um rei, né, murmurava contra Deus, 2 mulheres enlouquecidas, mas Eliseu permaneceu no Senhor, e aquele que permanece no Senhor ouvirá a sua voz. Do Senhor receberá instrução e livramento, porque Deus é bom. Amém? Mas tinham outros personagens também nessa situação, aí nessa circunstância, esses fora da cidade, mas uma situação não menos difícil. 4 homens leprosos. Por que eles estariam fora da cidade? Em primeiro lugar, porque leprosos não podiam conviver com outras pessoas. Não podem hoje, porque é uma doença extremamente contagiosa. Hoje em dia não, porque já tem medicação para isso. Mas até poucos anos atrás não podiam mesmo. Mesmo nesse século, mas no anterior, né? Porque nós
A maior parte de nós aqui transpusemos 2 séculos já passamos de um século para o outro. Mas no século XX mesmo, 40 anos atrás, 50 anos atrás, talvez 60 anos atrás, haviam leprosários. Aqui em Jacarepaguá tinha um, em outros lugares tinha um. Lugares onde as pessoas que tinham lepra eram colocadas e afastadas da sociedade, porque não havia uma cura, não havia como controlar aquilo. Havia como remediar, mas não havia como impedir que houvesse contágio. Então foi uma doença que ao longo da história acompanhou a humanidade e mutilou pessoas e, enfim, afastou, segregou pessoas. Naquele tempo era pior ainda, porque eles não tinham nenhum recurso para isso. Então o que faziam os leprosos? Eles moravam fora da cidade. Se um leproso estivesse andando por um caminho que tinha outra pessoa vindo na direção, ele tinha que gritar de longe, leproso, leproso. Se ele não pudesse se afastar do caminho para aquela pessoa passar, ele tinha que gritar e avisar que ele era leproso, para a pessoa não se aproximar muito e não tocar nele. Se ele não fizesse isso, ele podia ser apedrejado. Então aqueles leprosos viviam fora da cidade, provavelmente eles moravam fora da cidade. E quando houve o sítio, fecharam as portas, e é óbvio que ninguém queria aqueles 4 dentro da cidade. A desgraça já era grande demais, mas 4 que podiam contaminar e adoecer todas as pessoas que estavam compactadas dentro de uma cidade, vamos dizer assim, compactadas, né? Porque nada parecido com o metrô na hora do rush. Eles foram, obviamente, deixados para fora, deixados de lado. E eles então começaram a razoar: nós vamos para a cidade? Vamos ficar aqui? O que é que nós vamos fazer? Porque se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente entrar na cidade, lá não tem nada para a gente. Nós vamos morrer também. Então vamos para o Arraial dos Círios, né? Vamos tomar uma atitude diferente. Vamos ser corajosos e vamos lá, quem sabe, né, eles nos poupam. Porque aqui não vai ter jeito. Eles já sitiaram a cidade e querem que todo mundo morra. Se nós entrarmos aqui, a morte está decretada. Se ficarmos lá de fora, estamos mortos também, porque não temos nenhum cuidado, nada que possa nos socorrer aqui. Então, a única opção que tem, a opção sensata, podia parecer uma insensatez, mas era a opção mais sensata. Pensaram eles e disseram: vamos lá no Arraial dos Círios, vamos ver. Quem sabe, se ficarmos aqui, nós vamos morrer. Então, pelo menos, vamos tentar. Tomaram, então, uma atitude que requeria deles uma certa coragem. Você pode dizer: eles não tinham opção. Tinham, podiam ficar ali, podiam, se conseguissem entrar na cidade, podiam ficar como os outros que estavam trancados dentro da cidade. A opção que eles tinham era a mesma opção que tinham as pessoas que estavam dentro da cidade. Mas eles corajosamente decidiram enfrentar a situação. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que o diabo é como um leão que ruge ao derredor buscando a quem possa devorar. No tocante ao povo de Deus, o leão não tem esse poder, mas que ele ruge, ele ruge. Vamos dizer assim, que ele virou um leão banguela, né? Morder com gengiva não machuca ninguém. Mas, por quê? Porque ele foi destronado na cruz do Calvário. Por quê? Porque Jesus prevaleceu sobre ele. Por quê? Porque Jesus deu autoridade ao seu povo, a nós. Nos deu autoridade sobre serpentes e escorpiões, sobre todas as hostes do mal. Mas ele ainda continua fingindo que tem, já que ele não a tem de fato, ele finge que tem. Entende? Eu estava vendo outro dia desse, não sei o que eu acho que foi até ontem mesmo, na televisão, uma coisa interessante que aconteceu na Alemanha, muitos anos atrás. Um homem, um ex-presidiário, sapateiro de profissão e ex-presidiário, ele gastou o único dinheiro que ele, como ele não conseguia emprego, porque ninguém mais dava emprego para ele, não conseguia nada, ele gastou os últimos tostões que ele tinha comprando uma roupa, um uniforme de capitão do exército. E ele foi com aquele uniforme de capitão do exército à prefeitura da cidade, e havia ali 4 soldados, e ele com um documento falso, uma ordem judicial de prisão do prefeito, ele chegou àqueles 4 soldados, e com seu bigodão e toda a sua pompa, toda a sua pose de oficial, ele disse: estou aqui com uma ordem contra o prefeito da cidade, porque ele é ladrão, ele é isso, ele é aquilo, enfim, um monte de calúnias contra o homem.
E ele então disse: eu preciso de vocês agora para que nós vamos lá e vamos cumprir essa ordem, possamos cumprir essa ordem. E os soldados entraram lá e prenderam o prefeito da cidade. Isso, né, já tem um bocado de tempo, né? Isso foi século XIX, em outros tempos. Né? Prenderam o prefeito da cidade. E o prefeito, né, ficou naquela situação, 4 soldados detendo ele. Enquanto isso, o falso oficial foi lá e roubou os cofres da prefeitura e levou o dinheiro. E isso ficou conhecido, e tem uma estátua do homem em frente à prefeitura, porque o povo ficou até com pena dele, e até ficou do lado dele por causa da sua... Ele não tinha nada, mas ele tinha pinta de que tinha autoridade. Você está entendendo onde eu quero chegar? Ele tinha toda a pinta de que era uma autoridade, que tinha poder, mas ele não tinha era nada. Pelo contrário, nem honra ele tinha, nem fama tampouco. Né? E ele deu um golpe. Por quê? Porque ele fez parecer que ele tinha. É isso. Satanás está sitiando muitas pessoas porque ele faz parecer que tem essa autoridade, e as pessoas se encolhem, e se assustam, e se encolhem, e se recolhem, e estão cada vez mais sendo agravadas, e sofrendo problemas, e agravando seus problemas, porque simplesmente tem medo de alguém que não tem poder sobre as suas vidas. Ou, se não necessariamente voltado para Satanás, mas Satanás cria situações, às vezes, que intimidam as pessoas e nos fazem tomar decisões covardes, que nos impedem de prosseguir e alcançar, obviamente, aquilo que nós desejamos, que é a paz, que é, enfim, avançar na nossa vida. Aquelas pessoas que estavam em Samaria, eles tinham a certeza de que estavam sitiados por uma grande força. Mas quando aqueles homens leprosos, que ficaram do lado de fora, que foram rejeitados, postos de lado, foram no arraial dos sírios, não encontraram ninguém. É quase uma piada de muito mau gosto. Porque não havia de fato uma ameaça real, mas, todavia, eles continuavam temendo e sofrendo as consequências da intimidação, né, que eles deixaram abater-se sobre eles. Meus irmãos, aqueles que... a palavra de Deus diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, de medo. Pelo contrário. E é verdade, meus irmãos. Muitas vezes nós não avançamos porque temos medos. Sabe que medos as pessoas têm? É interessante, porque às vezes, conversando com as pessoas, a gente descobre cada medo. E eu descobri em algumas pessoas um medo que eu também já tive. As pessoas têm medo de muitas coisas, mas tem um medo que é estranhíssimo, mas se você pensar muito bem, você vai perceber que talvez você até tenha tido ele, só não verbalizou. Quando você fala assim, vamos buscar o Senhor, e você estimula as pessoas a buscarem a Deus, se você ficar bem atento, você vai perceber que algumas pessoas vão dizer assim, mas e se eu buscar, e não acontecer nada? A pessoa às vezes prefere não buscar, porque teme que buscando, não acontecendo nada, a sua fé entre em crise. Se não acontecer nada, é porque Deus não existe. Se não acontecer nada na nossa vida, se não acontece nada, se Deus não faz nada, então é porque Deus não existe? Isso vai abalar a minha fé? E esse é o meu raciocínio? Deus não existe porque Ele não fez o que eu esperava que Ele fizesse? Tem gente que tem medo de buscar a Deus de um modo mais intenso e entrar numa crise de fé e começar a pensar, não, Deus não existe, porque eu busquei foi muito. Porque ele acha que pelo simples fato de ter feito um esforço, Deus lhe deve alguma coisa. E se Deus não lhe pagou, então por que Deus não existe? Porque Deus é bom. Se dizem que todo mundo diz que Deus é bom. Se ele fez aquele esforço, então Deus deveria ter feito alguma coisa em seu favor. Meus irmãos, se Deus não fizer nada por nós, Ele ainda assim existe, Ele é Deus. Se Deus fizer por nós, né, é maravilhoso. Mas é estranho os medos que as pessoas têm, às vezes deixam de ter ações que poderiam ampliar os seus horizontes espirituais, poderiam lhes dar uma experiência maior com Deus, porque têm medo de se decepcionar e se frustrar, ou seja, preferem viver a ilusão. Viver na ilusão de que se buscassem o Senhor faria, mas Ele não faz porque Ele não busca, então é por isso que eu não chego lá nunca. Isso é loucura total. Mas sabe que lá no começo da minha caminhada com Cristo,
eu comecei a pensar coisas assim, e se eu buscar a Deus e eu não ouvir resposta, será que eu vou ficar em dúvida? Isso vem numa percepção errada, de que fé começa conosco e não com Deus. Na verdade, se você crê porque Deus se revelou a você e lhe levou a esse ponto de fé. A fé é um dom de Deus. Porque se fosse por qualquer evidência ou milagre, o mundo todo creria, porque cá para nós, evidência não nos falta. Evidência não nos falta. É só você olhar a criação. E você vai ver que o Senhor é grande, que Deus fez grandes coisas. Ah, mas a ciência diz que não foi obra do acaso, bilhões e bilhões de anos de coincidência que foi juntando. Prove. Se não pode provar, é fantasia. Não pode acusar-nos de ter a fantasia de que existe um Deus, porque eles mesmos não podem provar que esse Deus não existe. O fato de eu creio porque o Senhor se revelou a mim. A minha fé não estará em jogo, a fé salvífica não estará em jogo jamais, porque quem começou essa obra em nós vai nos levar até o final, e Ele fará perseverar os seus santos até o fim. Amém? Não tenha medo de buscar a Deus, não tenha medo de se decepcionar. Se a palavra de Deus te dá uma instrução, lança o teu pão sobre as águas, vai e faz. Sem medo. Será que eu vou entrar em crise de fé? É isso que o diabo quer. Que nós fiquemos num nível, num patamar muito mais baixo do que aquilo que o Senhor espera que nós ousemos alcançar. Seja ousado com Deus, com as coisas de Deus. Busca o Senhor e invista na sua vida espiritual. Do outro lado, há crescimento, não há decepção. Aquele que buscar de todo o coração, achará. Está escrito, buscar-me-eis e quando me buscar de todo o vosso coração, me achareis. Mas você vê, tem medo para tudo. Até medo de buscar a Deus. E se decepcionar, porque com medo de não ser atendido e então entrar em crise de fé. Meus irmãos, o mesmo Deus que nos chamou, que começou essa boa obra, Ele vai nos levar até o final, não tenha medo. Ele não vai te deixar desamparado, não vai te jogar no lixo, não vai te deixar numa situação tal em que a sua fé seja inviável. Ele nos chamará de volta, Ele nos fortalecerá, Ele se mostrará Deus vivo em nossas vidas, se nós assim o buscarmos de todo o coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Amém? Então diga para o seu irmão assim, coragem. Deus não tem dado para nós espírito de covardia, gente. Aquelas pessoas se acovardaram. Aqueles 4 homens, fragilizados pela doença que os acometia, eles disseram, olha, vamos lá, se a gente ficar a gente morre, se a gente for lá o máximo que pode acontecer é morrer também, então, o pior que pode nos acontecer é o que nos acontecerá se ficarmos aqui. O pior que pode acontecer para você, quando você buscar ao Senhor, é você ficar sem a resposta que você pretendia. Isso você já tem. Seja ousado. Crendo que o Senhor é o nosso Pai. Ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Amém? Diga para o seu irmão assim, Deus é um bom Pai. O bom Pai dá boas dádivas aos seus filhos. Não é isso? Jesus disse, se os vossos pais que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial lhes dará pelo amor de Deus, o Espírito Santo. Vou continuar tentando até o final. O Espírito Santo. Se nós buscarmos, Ele nos dará mais do seu Espírito. Amém? Aqueles homens foram lá e eles então encontraram o arraial dos sírios vazios. Os cavalos amarrados, as tendas arrumadinhas, as coisas dentro das tendas. Enfim, saíram. Por quê? Porque Deus fez uma obra milagrosa. Aquilo que os homens não podiam fazer, Deus fez. Confia nisso.
para a sua perseverança, para você chegar até onde o Senhor te chamou para chegar, para que a nossa vida de fato redunde no êxito da salvação plena, da herança, do herdarmos a coroa da glória, nós temos um Deus que operará sinais, prodígios, maravilhas e milagres para realizar isso. Quando você chegar num beco sem saída, Ele tem a porta, Ele tem a chave, Ele tem a saída. Se nós dermos num beco sem saída, Ele remove as montanhas, se for necessário, para que você chegue lá, para que nós cheguemos lá. Tudo depende do seu plano. O seu plano não será frustrado em nossas vidas. Os nossos sim, os dele não. Os nossos muitas vezes passarão por frustrações, porque muitas vezes nós planejamos fora da vontade de Deus. Mas os planos dele não serão frustrados. E Ele começou essa boa obra em nós. Deus não tenta salvar ninguém. O Senhor salva. Deus não tenta nada. Deus sempre faz aquilo que quer fazer, de modo perfeito e irresistível. Aqueles homens foram lá. E quando chegaram lá, estava tudo lá. E eles começaram a pegar as coisas. Mas aí bateu uma coisa na consciência deles. Eles disseram, gente, não é certo. O povo está lá dentro da cidade, passando um aperto, e nós aqui pegando as coisas, não falando nada com ninguém. Isso não está certo. Isso não está certo. Nós vamos ser considerados culpados se nós não formos lá e avisarmos a eles. Eles não foram tratados com tanta misericórdia assim. No meio do sítio, eles estavam do lado de fora, imprensados entre o muro e o exército dos sírios. Mas, mesmo eles não tendo sido alvos de tanta misericórdia, agora, o coração deles não se deixava também moldar pela escassez de justiça e a escassez de misericórdia da qual eles foram vítimas. Entende? Eles foram vítimas, mas eles não deixaram que o coração deles fosse moldado pelas injustiças sofridas, ou pelos maus tratos sofridos, pelo desprezo sofrido da parte dos outros. Eles resolveram que eles iam abençoar, mesmo não tendo sido abençoados, mesmo não tendo sido contemplados, mesmo não tendo sido acolhidos, mesmo não tendo sido de certo modo afastados, não tendo sido amados e guardados e protegidos. Eles resolveram que eles fariam o que é certo e não se deixariam moldar por esse desprezo, mas eles prezariam sim a vida e a alma daquelas pessoas e os abençoariam. Lembra? As crises não podem moldar o nosso comportamento. Não necessariamente nós temos que agir segundo as regras da crise. Ora, eles estavam em necessidade, eles estavam em fome. Como é que é aquele negócio? Farinha pouca, meu pirão? Primeiro, ele podia dizer, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Eu não sei como eles falariam isso em hebraico, mas eles iam dar algum jeito de falar, e iam dar o jeito deles. Porque você não pensa que esse ditado não existe em outras formas e outras culturas. Porque esse é um pensamento tipicamente humano. Dane-se os outros, eu quero o meu. Mas aqueles homens não se deixaram moldar pelo seu lado mais animal, mais carnal e até demoníaco. Mas na verdade eles, lembrando dos outros, eles disseram, vamos lá, vamos parar com isso. Vamos lá e vamos avisar eles. Porque não é certo fazer o que nós estamos fazendo. As crises não devem impedir que nós sejamos abençoadores, mesmo de pessoas que nos fizeram mal. Entende? Nós devemos pagar o mal com o bem. Esse aí vocês aprenderam. Nós devemos pagar o mal com o bem. Nós não podemos deixar que o mal sofrido por nós molde as nossas ações. O que deve moldar a nossa ação é o amor de Deus que está em nossas vidas por chamamento e capacitação que o Senhor nos deu. Perdoar é fundamental. Querer o bem do outro, amar é querer o bem do outro. Não é um ato romântico ou meloso de ficar, oh, lindinho. Tá bom, isso faz parte também do amor, mas amar é fundamentalmente estar comprometido com o bem do outro, com a felicidade do outro, com o atender ao outro, minimamente como você gostaria de ser atendido. Então, te trataram mal? Trate bem. Te injustiçaram? Seja generoso. Te desprezaram? Preze.
te rejeitaram, abrace, acolha. As crises não devem moldar as nossas ações. A palavra de Deus, o Espírito de Deus, sim. Amém? Voltaram lá e fizeram o quê? Contaram a história. Eles seriam apenas mais 4 leprosos, ou mais um grupo de leprosos em todos os leprosos do mundo. Mas a sua história foi contada porque eles se tornaram célebres, porque eles simplesmente decidiram fazer o movimento contrário ao que seria a lógica egoísta. Eles foram e abençoaram uma cidade inteira com a notícia que trouxeram. Meus irmãos, olha lá, nós podemos ir e abençoar todo mundo ao nosso redor com a notícia de que a salvação está em Cristo, de que há sim uma solução, de que há sim uma resposta. Por mais que nos tratem como leprosos muitas vezes, como párias da sociedade, nós podemos voltar e trazer as boas novas, simplesmente porque essa é a vontade do Senhor. Amém? Você crê nisso? Então diga para o seu irmão assim: você não é leproso, então você tem mais ainda responsabilidade, maior responsabilidade ainda, de levar a boa notícia para aqueles que estão prestes a morrer, para aqueles que estão à beira da morte, para aqueles que estão mesmo na morte espiritual. Amém? Você está muito melhor do que aqueles leprosos e você pode então tratar bem aqueles que te trataram mal, abençoar aqueles que não quiseram te abençoar, expressar o amor que você eventualmente não recebeu. Não adianta ficar dizendo: meu pai não me amou, minha mãe não me amou, meu marido não me amou, meu filho não me amou, minha mulher não me amou, fulano, meu vizinho não me amou, sei lá. Não adianta. O que adianta é fazer a nossa parte, porque o Senhor nos amou e deu prova desse amor ao enviar Jesus em nosso favor para morrer por nós. Amém? Então, quando você for fazer o bem e for difícil para você fazer o bem a alguém por causa do mal que ele lhe fez, lembra do bem que o Senhor tem lhe feito. E por amor do Senhor, ame aquele que não agiu com amor com você. Amém? As crises, volto a dizer, elas não devem moldar o nosso comportamento. A palavra de Deus e o Espírito de Deus, sim. As crises não são desculpa para nós agirmos mal. As dificuldades, a escassez, os momentos angustiantes e angustiosos não são desculpa para nós procedermos mal. Nós temos em Cristo poder para fazer toda boa obra em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pensa um pouquinho, antes de nós orarmos, reflete um pouquinho na sua própria vida, nas suas próprias dificuldades, ou outros momentos em que você passou que eram difíceis. Nas tuas próprias falhas, nas tuas alegações de que para você é mais difícil do que para os outros, ou para você tem sido muito difícil, você não pode suportar. Pensa nisso. E lembra desse conceito. As crises, as dificuldades, os problemas, as lutas, os momentos de fraqueza, onde nós somos fracos, os momentos de dor, não tem que moldar a nossa vida, não tem que moldar o nosso comportamento. Cristo tem nos dado poder para que nós possamos agir segundo a vontade dEle, o querer dEle, a despeito das circunstâncias. Não é porque você está com pouco dinheiro que você vai fazer algum negócio escuso. Não é porque você tem sido pouco acolhido e pouco amado que você vai agir com ódio. Não é porque você tem sido tratado com injustiça que você vai agir fazendo justiça própria. O mal não deve moldar, a crise, os problemas não devem moldar o nosso coração. A palavra de Deus, o Espírito de Deus, sim. Senhor amado, tem misericórdia de nós, Pai,
porque nessas horas, muitas vezes, a nossa carne se inflama, Pai. E nós queremos uma solução imediata, queremos uma solução, ó Senhor, a qualquer custo. E muitas vezes, num momento como esse, nós erramos, nos afastamos do Teu propósito, daquilo que é o Teu querer, Pai. Ajuda-nos, Senhor amado, a ser como foi Eliseu, um homem de Deus no meio de uma situação aflitiva e de escassez, que não deixou de ser aquilo que Tu querias que ele fosse. Portanto, era um homem nas Tuas mãos para ser usado por Ti. Que nós possamos, no meio das nossas dificuldades, no meio, Pai, das rejeições, no meio, ó Senhor amado, dos conflitos, ó Pai, da escassez afetiva, enfim, dos maus tratos, que nós possamos ser como aqueles leprosos, que voltaram para trazer boas notícias para aqueles que não lhes trataram bem, que não os acolheram, que não os queriam por perto, que não os receberam. Eles não escolheram a quem amar, eles escolheram fazer o que era a Tua vontade, o que era certo fazer. Ajuda-nos a escolher, ó Senhor amado, a Tua vontade. E a não escolher, ó Senhor amado, qualquer outra coisa. Ajuda-nos, Senhor amado, a suplantar, ó Deus, as dificuldades, a escassez, os momentos críticos e difíceis, simplesmente, ó Senhor, permanecendo fiéis, atentos à Tua vontade, rendidos aos Teus pés. Graças Te damos, ó Senhor. E Te pedimos, ó Senhor amado, fortalece agora aquele que se acha abatido nesses dias. Aquele que está, ó Senhor amado, debaixo de grave tentação. Aquele que está, ó Senhor, sedento por uma solução, que não parece se aproximar. Socorre agora, Senhor amado, e faz ver, ó Senhor, que ficar intimidado não resolve as coisas. O que resolve as coisas é tomar a atitude corajosa de fazer a Tua vontade, de ir em direção a uma solução, mesmo que isso implique em riscos. Mas ainda assim, não se acovardar. Ajuda, Pai amado, cada um de nós a, em meio às crises, tomarmos as atitudes certas, termos o nosso coração guardado e alicerçado em Ti. Que nós possamos, ó Senhor, ouvir a Tua voz no meio desses momentos, ó Senhor, e saber, ó Pai, que a solução estará sempre próxima, quando nós estivermos próximos de Ti em meio às crises. Graças Te damos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.